Olá, graça e paz a todos, Deus abençoe em nome de Jesus. Muito feliz por mais esse momento que a gente tem com a palavra do Senhor. Hoje nós vamos fazer um vídeo falando a respeito do que é a palavra do Senhor. A gente tem um propósito no coração de fazer os fundamentos da fé, tá? Os fundamentos da fé, a gente fez alguns vídeos passados onde a gente falou o que é fé. A gente passou também pelo versículo que fala que sem fé é impossível de agradar a Deus. A gente falou a respeito da fé que agrada a Deus, que é a fé do centurião, e a fé que não agrada a Deus, a fé de Tomé. Hoje nós vamos falar a respeito da base da nossa fé. Aquilo que faz com que a gente tenha total confiança no que a gente espera. Relembrando, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova daquilo que não se vê. A fé verdadeira, ela tem que ser baseada em cima de uma coisa específica, a palavra de Deus. Tudo que tiver base na palavra de Deus, eu posso pôr toda a minha fé. Tudo que eu acredito tem que ter base em cima do que a palavra do Senhor fala. Antes da gente entrar nos versículos que eu preparei agora, uma coisa é necessária falar. Nada do que estiver fora da palavra de Deus deve ser aceito pela gente. Então isso é um alerta muito claro. Todas as coisas que eu for aprender, a base tem que ser a palavra de Deus. Porque senão no mundo espiritual, eu não vou conseguir ter a fé verdadeira para mim conseguir atingir aquilo que eu estou almejando ou aquilo que eu estou querendo. Tá? Então, em primeira coisa que a gente tem que ter a base, os fundamentos da fé, é em cima da palavra de Deus. A palavra de Deus que Deus deixou para nós é a Bíblia Sagrada. São 66 livros que compõem a Bíblia, o Velho Testamento, o Novo Testamento. Aqui está toda a nossa, o nosso alimento para a nossa fé. O que ficar fora da palavra de Deus tem que ter a concordância com o que a palavra fala. Então eu vou ler algum livro, por exemplo, vou dar um exemplo para todos. Vou ler um livro, por exemplo, esse livro vai edificar a minha fé se ele tiver a palavra de Deus contida. Se ele não tiver a palavra de Deus contida, ele não vai edificar a minha fé. Eu não vou crescer na fé, por quê? Porque ali não está falando da palavra de Deus. Então, todas as coisas que eu tiver que aprender, a base é a palavra de Deus. Se a base for a palavra de Deus, eu estou seguro de que Deus tem responsabilidade com a palavra dele. Tudo bem? Então, vamos lá. Só para deixar mais um aviso, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia o que a Bíblia fala. Coloque na sua vida o que a palavra do Senhor fala. Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim: não seja somente ouvinte da palavra, mas também praticante. Aquilo que você aprende do Senhor, pratique. Deus vai te honrar, em nome de Jesus. Amém? Vamos para a palavra de hoje, então. É aquilo que eu quero transmitir para vocês a respeito da palavra de Deus. Lembrando que os vídeos têm que ter, no máximo de duração, eles vão ter 30 minutos, tá? No máximo. Ele sempre, depois de 20 minutos, ali a palavra já vai começar a encaminhar para o final dela, tudo bem? Os vídeos têm que ser curtos porque a gente vai fazer passo por passo, os fundamentos da fé, tá? Vamos lá então para Salmos 119. Versículo de número 105. A palavra do Senhor diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.
Antes só de eu explicar o versículo, o Salmo 119 ele é dividido em 22 partes de 8 versículos, né? 22 partes ele simbolizado pelos 22 letras do alfabeto hebraico. E todo ele fala sobre a palavra de Deus. O Salmo 119 é o maior capítulo que a Bíblia tem, e ele fala exclusivamente da palavra de Deus. Então, todo ele, quando você lê do primeiro versículo até o último, ele vai falar sobre a palavra de Deus, tá bom? Salmo 119, 105 diz que luz para os meus pés é a tua palavra. Olha só, quando se fala, o Salmo está falando de luz para os meus pés. Por quê? Porque no meio do escuro eu preciso de luz para caminhar. Então, ó, aqui a gente já tem uma grande palavra para o nosso coração. A palavra de Deus, ela coloca luz na minha frente para que eu possa andar o caminho com a certeza de que eu estou andando na verdade do que Deus quer. No caminho a qual agrada a Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus faz uma luz na minha frente. Ela deixa o caminho iluminado. Então, olha o que o salmista fala. Luz para os meus pés, para o meu andar, é a tua palavra. Olha como a palavra de Deus, ela tem uma importância grande para nós que queremos andar numa fé verdadeira. Queremos andar numa fé real, queremos andar numa fé que, como diziam os pastores antigos, que transporta montes. A gente quer andar numa fé real, a gente tem que colocar a palavra de Deus para ser luz para nós. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. A palavra de Deus, eu costumo falar para as pessoas que a palavra de Deus, ela não é um livro para ser só lido. Na verdade, se a gente lê, a gente perde muita coisa. A palavra de Deus é um livro para ser meditado. Então, a palavra, quando você pega um trecho, uma parte da palavra, e você fica com essa palavra com você, ela vai fazendo parte de você. Ela fazendo parte da sua vida, ela começa a fazer parte de você, você começa a acreditar nela, não só racionalmente, mas você começa a acreditar nela dentro de você. Mais à frente nós vamos fazer o vídeo, vamos fazer alguns vídeos para explicar a fé da mente e a fé do coração. A fé da mente é concordar com a palavra. É importante? É importante, mas não resulta em nada. Isso é chamado até de assentimento mental. O que resulta de verdade é a gente crer no coração. Isso faz a diferença, a fé do coração. Mais à frente nós vamos falar sobre isso. Agora eu só vou dar uma passada por cima para mostrar a importância do que a palavra é para mim. Então eu fico colocando aquela palavra para dentro de mim, eu fico relendo, lendo, vou ali, medito nela, busco em Deus em oração, Senhor, o que o Senhor quis dizer aqui, o que o Senhor quis me mostrar aqui e tal. Deus vai falando, eu tenho um costume, né? Eu não sei quem está me ouvindo se tem um costume, eu tenho um costume de marcar aquilo que Deus fala comigo, aí no lado ali, num papel, marco ali, eu tenho alguns cadernos também que eu marco, eu vou marcando lá o que Deus falou para mim naquela palavra e fico com ela, aquela palavra vai ficando dentro de mim, até que ela faz parte do que eu creio. Então olha só, aí todas as vezes que eu tiver que caminhar, a palavra de Deus vai me dar direção para aquilo. Se eu tiver que ir para diante, a palavra de Deus vai me mostrar a luz. Se eu tiver que ficar parado, a palavra de Deus vai falar para mim parar. A palavra de Deus vai me conduzir. Olha só,
uma figura que a gente pode usar para explicar bem isso, ó. Quando o povo saiu do Egito, que era escravo no Egito, de dia era uma nuvem que guiava eles, e de noite era uma coluna de fogo que guiava eles. Olha só como essa figura mostra para nós a vontade de Deus de guiar seu povo. Para nós hoje, o que guia é a palavra do Senhor. A gente não tem uma nuvem no céu ou uma coluna de fogo que nos guia, mas a gente tem a palavra de Deus que nos guia perfeitamente. E é confiável, ela é confiável, 100% confiável. Provavelmente, mais à frente, vão surgir outros versículos que a gente vai estar falando aqui a respeito da palavra do Senhor, porque ela é muito importante. Então vamos só para o salmista de novo para a gente poder seguir adiante. Ó. Salmista, no Salmo 119, versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Olha só para você ver, eu tenho segurança de andar na vontade de Deus se eu estiver seguro com a palavra. Ela tem que nortear, ela tem que basear toda a minha fé. A palavra de Deus disse, para mim, o negócio está resolvido. A gente tem que ter esse costume dentro de nós, criar esse hábito dentro de nós, de a palavra de Deus ter falado ao nosso coração e a gente ali receber ela em nome de Jesus. A palavra no grego, existem duas palavras que elas são traduzidas por palavra, né? É o logos e o rema. Logos é uma palavra geral. Eu costumo explicar assim porque eu acho que é mais fácil das pessoas entenderem. É uma palavra geral. Rema é uma palavra dirigida. Então, vamos dizer que eu leia 10 versículos da Bíblia. Num capítulo lá, um trecho da palavra que eu escolhi, eu vou meditar naquele texto. Então tem 10 versículos, vamos supor. Nesses 10, eu leio os 10 versículos. Isso é logos. Mas vamos dizer que Deus fale comigo num só. Desses 10, em um só. Esse um versículo que Deus fala é rema, é a palavra que foi dirigida. Essa é a palavra de Deus que vem até nós. Essa é a palavra de Deus que vem até nós. Quando a gente entende isso, a gente medita lá nos 10 versículos, e eu já fiz isso, você pode também fazer, é muito bom, até que aqueles 10 versículos se tornem rema para mim. Ela é logos porque é a palavra geral. Mas eu vou meditando, Deus fala num versículo só. Se eu continuar, depois ele fala mais um, depois ele fala mais, até que todas se tornam rema. Até que Deus fala em quase todos, ou se todos os versículos. Ela tem esse poder de virar logos para rema, de ser uma palavra dirigida para nós. Quando você medita, busca pelaquela palavra, eu já conheci alguns pastores que para eles fixarem mais, eles escreviam os versículos em papéis. Então isso ajudava eles a entender cada vez mais aqueles versículos, conforme ia escrevendo. Outros não escrevia, lia mesmo 2, 3, 4 vezes, até aquilo virar uma verdade dentro do coração deles. Vamos para um segundo versículo, para mim não ficar só nesse, porque senão eu tenho medo do vídeo ficar muito longo, tudo bem? Então, vamos para Romanos 10 agora, que é um versículo muito conhecido de todos, tá? Romanos 10, versículo de número 17, diz assim, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Olha que versículo lindo, maravilhoso, é um versículo que a gente pode colocar ele entre os nossos preferidos, né? Se a gente pode falar assim, olha, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Lembra que eu falei para você da palavra rema? Nós vamos falar dela nesse texto aqui também, Primeiro fala assim, a fé vem pelo ouvir. Então tem um primeiro ouvir e depois tem um segundo ouvir, que é
pela palavra de Deus. Se você tiver o cuidado de ler na sua Bíblia, você vê que o segundo ouvir é pela palavra de Deus. É quando você está lendo a palavra de Deus e ela salta aos seus olhos. Ela vem falar com você. Ela brilha para você. Isso já deve ter acontecido com você que está vendo o vídeo. Já deve ter acontecido. Tem um versículo que parece que Deus está falando com você ali. Essa é a palavra rema. Esse é o versículo dirigido. Essa é a palavra dirigida para você. Essa é aquela palavra a qual Jesus falou que é o suficiente para mandar esse monte daqui para lá. É a palavra suficiente para ganhar aquela batalha que está ali sendo travada. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Eu primeiro a gente ouve a palavra de Deus num vídeo, a gente ouve a palavra de Deus no estudo, a gente às vezes, como eu estava falando no começo do vídeo, a gente pode ouvir a palavra de Deus num livro que está ali falando algum assunto sobre a palavra. A gente ouve a palavra de Deus muito. Então esse é o primeiro ouvir. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Duas coisas eu preciso falar aqui. Primeiro, a palavra de Deus fala comigo. Segundo, se a palavra de Deus não está dizendo, eu não posso aceitar o que está falando, o que está sendo dito. Essas duas coisas têm primícia para mim. Por quê? Porque a palavra de Deus tem que ser suporte para tudo que for ensinado a respeito de Deus e do seu reino. Se a gente não tiver o parâmetro da palavra de Deus, qualquer coisa é qualquer coisa. E aí a nossa fé fica infrutífera. Por quê? Porque eu não consigo. Como é que eu vou acreditar numa coisa que nem a palavra do Senhor fala? Então, esse versículo é um dos mais claros para a gente entender os fundamentos da fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Agora deixa eu passar por uma segunda parte. Muita gente fala assim: pastor, a minha fé cresceu muito quando eu vi um testemunho. A minha fé cresceu muito quando eu ouvi um louvor. A minha fé cresceu muito quando aconteceu. A sua fé nunca cresceu com isso. A sua fé fortificou. Crescimento da fé, a Bíblia só fala que vem por um lugar, quando você ouve a palavra do Senhor. É a palavra de Deus que faz com que minha fé cresça. É só a palavra do Senhor. As outras coisas fazem com que ela fortaleça, mas não cresça. Fortalecer uma coisa, crescer outra. Então você ouve um testemunho bonito, é muito gratificante, é muito gostoso ouvir um testemunho. Você ouve ali, às vezes, um louvor que toca fundo no coração ali. Olha, a gente ouve ele 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Eu sou assim. Se eu gostar, se eu ouvir uma música que está tocando no meu coração ali do Senhor, um hino, um louvor, eu ouço 10 vezes a música seguida, assim. É gostoso. Aquela presença de Deus, aquilo tudo fortifica a nossa fé. Mas não cresce. Crescer é só pela palavra. Vamos repetir o versículo? Versículo 17 diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Graças a Deus que nós temos um caminho seguro para nós, que é a palavra da verdade. Essa palavra nos garante. E essa palavra também vai garantir a nossa fé, onde nós baseamos aquilo que nós estamos pedindo. Vou dar um exemplo agora e já vou indo para o término do vídeo, tudo bem? Vou dar um exemplo para você agora. Eu preciso de uma cura. Às vezes a pessoa fala assim: eu vou lá e determinado pastor vai orar por mim, eu vou lá, o pastor Kleber vai orar, e aí vai estar resolvendo. Não. A primeira coisa nem é essa a fazer. A primeira coisa é você conhecer qual é a vontade de Deus. Isso é a primeira coisa. A palavra de Deus é que tem que dar substância para nós. A fé é o firme fundamento que se espera e a prova daquilo que eu não vejo. Mas está aqui, ó. Então olha bem,
vamos fazer um teatro aqui. Imagina que eu fui diagnosticado agora com uma enfermidade. A primeira coisa que eu vou fazer, vou para a palavra do Senhor. Vou orar, vou falar assim, Senhor me ajuda, eu preciso da sua palavra, eu estou com esse problema aqui na minha vida, eu preciso da tua palavra. Aí posso até pedir ajuda para um pastor, para um obreiro, um diácono, me ajuda, eu estou passando esse problema, o que a palavra do Senhor fala? Com certeza ali, um obreiro preparado vai te dar 2, 3, 4, 5 versículos, para você estudar esses versículos. Aí você vai lá, vai ler aqueles versículos, você vai meditar neles, tal, vai, até que eles façam parte de você. Luz para os meus pés é a tua palavra. A partir do momento que eles fizeram parte de mim, esse versículo é verdadeiro. Esse versículo primeiro se entende com a mente, depois ele desce para o coração. Desceu para o coração, a fé vem. A Bíblia fala que Paulo olhou para um homem e falou assim, e viu que a Bíblia fala, viu que ele tinha fé para ser curado. Por quê? Porque saiu da razão dele e veio para o coração a fé. Os olhos dele brilhou. Ele sabia que se Paulo orasse por ele, ele estaria curado. E foi mesmo. Porque ele baseou toda a fé nele naquilo que ele tinha aprendido. Ouvir a palavra de Deus. Tá? Mais para frente, quando os vídeos forem avançando, nós vamos falar da mulher do fluxo de sangue, nós vamos falar da filha de Jairo, nós vamos falar de muitas pessoas que basearam a sua fé em cima daquilo que Deus falou e receberam, no final das contas, aquilo que pediram ao Senhor. Isso é importante a gente falar, porque isso vai trazendo cada vez mais fé para nós, em o nome de Jesus Cristo. Então, guarda isso no fundo do seu coração. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E essa palavra que vem para nós é que ela é luz para os nossos pés. Amém? Eu quero orar com você agora, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, Pai Santo, maravilhoso e eterno, eu peço ao Senhor, ó Pai, que o Senhor testifique esses versículos, essa palavra no coração desse meu irmão, dessa minha irmã. Meu Deus, que nós possamos crescer nos fundamentos da fé, crescer a nossa fé cada vez mais e que nós possamos, Pai Santo, ser mais e mais usados pelo Senhor. Que a Tua palavra fale mais e mais conosco todos os dias, em o nome de Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que o Senhor Jesus faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor Jesus levante o rosto dele sobre ti e te dê a paz, e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja sobre sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém.